final desse encontro, dessa terceira parte da nossa aula, a Vanessa está falando que vai acabar com o trabalho do advogado correspondente. Essas mudanças sempre favorecem em vários sentidos e acaba prejudicando em outros, concordo. Um outro ponto que eu quero ver com os senhores, para encerrar essa parte geral relacionada ao procedimento, é a complementação do julgamento não unânime, que está prevista no artigo 942. O artigo 942 ele tem uma redação um pouco truncada e complicada, vamos assim dizer. Na verdade, não é que a redação é truncada, ele é claro, mas ele é mal organizado. Então é daqueles dispositivos que o parágrafo interfere diretamente no caput, quando na verdade a função do parágrafo é complementar, né? Então, ou o caput foi genérico demais, ou o parágrafo agrediu. Os senhores vão logo entender o que eu estou querendo dizer. Quer ver? Vou trazer aqui a previsão do artigo 942. Já uma primeira consideração. Pegar a primeira frase do dispositivo. É um dispositivo um pouco maior. Eu quero pegar só a primeira frase, que já me permite apresentar uma noção geral do Instituto e especificamente essa dificuldade terminológica, redacional do dispositivo. Olha ali. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, então é um instituto que se associa aos julgamentos não unânimes, como eu disse para os senhores. O julgamento pode ser por unanimidade ou por maioria. O julgamento por maioria ele não é unânime, é não unânime. E aí tem essa sistemática própria que nós vamos analisar aqui do 942. Mas veja, ali prevê, quando o resultado da apelação for não unânime, continua. Aí a pergunta, este instituto se aplica-se apenas à apelação? E a resposta é não. Porque vai ter um parágrafo adiante que vai dizer, parágrafo 3º, salvo engano, olha, além de se aplicar a apelação, também se aplica a ação rescisória e a agravo de instrumento, em algumas hipóteses. Então, cuidado. Cuidado com a redação desse dispositivo. Deixa eu passar a visão geral e aí eu trago a redação para a gente ver com mais calma. No Código de 73, tinha um recurso que, veja, era recurso, né? Uma das características dos recursos, que nós falaremos logo depois desse intervalo que está por chegar, uma das características do recurso é a voluntariedade. Não existe recurso de ofício, né? Os recursos eles decorrem de um ato de manifestação da parte. Nesse caso, do 942, não é um recurso, porque não depende de manifestação da vontade da parte. É um instituto que se opera automaticamente, por previsão legal. Ok? Então é a primeira consideração. Mas no Código de 73, a consequência que esse instituto, artigo 942, complementação do julgamento não unânime, a consequência no Código de 73 decorria da interposição de um recurso. E esse recurso nós acabamos. Acabou, mas para piorar, né? Porque era um recurso do qual a doutrina não gostava muito, criticava, e já havíamos tentado exterminar esse recurso do sistema processual e ele sempre voltava. Então ele saía numa reforma, voltava na próxima. Saía numa reforma, voltava na próxima. Eram os embargos infringentes. Então era cabível um embargo, um recurso chamado embargo infringente, quando a decisão fosse não unânime. Só que não era em toda decisão não unânime. Era decisão não unânime que reformasse o julgamento anterior. Então, eu gosto sempre de tratar aqui, de lembrar o que dizia o professor Cândido Dinamarco. O professor Cândido Dinamarco dizia que os embargos infringentes, ele tinha uma lógica
futebolística. Por que lógica futebolística? Porque uma das hipóteses de cabimento dos embargos infringentes era a reforma de sentença pela apelação não unânime. Então, por que critério futebolístico? Nós tivemos a sentença no sentido X, procedência do pedido. Aí vai para julgamento da apelação e nós temos a reforma da sentença. Então, quem ganhou passou a perder, quem perdeu passou a ganhar. Então, no exemplo que eu dei, sentença de procedência, um voto. Julgamento da apelação, deu provimento à apelação para que o resultado seja a improcedência do pedido inicial. O cara que tinha ganho embaixo passou a perder. Por 2-1. Porque quem julga a apelação, tem até uma regra expressa no código nesse sentido, a apelação é julgada por 3 desembargadores. No código anterior era uma realidade local, cada regimento interno previa, mas era sempre 3. O julgamento de agravo de instrumento e de apelação se dão por 3 desembargadores. Ok. A sentença do meu exemplo foi reformada por decisão não unânime. De 3, como é que pode ser o não unânime? 2-1. O único resultado possível é 2-1. Mas vejam, aquela sentença que era de procedência, ela foi acompanhada por um desembargador no tribunal. Então, ao final, 4 julgadores se manifestaram, 1 na instância originária e 3 na instância recursal. E o resultado futebolístico, 2-2. 2 pela procedência do pedido inicial, o juiz sentenciante e o desembargador vencido no tribunal. E 2 julgadores pela improcedência do pedido inicial, porque eles reformaram a sentença de procedência, o acórdão passou a ser de improcedência, mas foi composto a maioria por 2. E aí dizia o Cândido Dinamarca, resultado futebolístico, prorrogação. Como é que se dava a prorrogação? Pela interposição de um recurso. Essa era uma hipótese em que era cabível os embargos infringentes. Ok? O que mudou? A lógica é a mesma. Mas o que mudou? Bom, mudou em primeiro lugar que não é um recurso, como eu lhes disse. E em segundo lugar, que não se restringe a uma modificação da apelação. Como nós veremos, o caput fala em apelação, mas tem outras hipóteses. Apelação, agravo de instrumento que julga o mérito, eu falei que tem uma proximidade da apelação com esse tipo de agravo, isso repercutiu na sustentação oral, lembra? E a rescisória. Nós vamos ver uma por uma. Mas antes de analisarmos as hipóteses que ensejam o julgamento não unânime, dizer que nós matamos os embargos infringentes. Não existem mais esse recurso específico. Se os senhores forem ao rol dos recursos, uma outra característica do recurso é a taxatividade, né? É recurso aquilo que a lei chama de recurso. Então aqui é direito positivo na veia. Você não pode construir um recurso por interpretação extensiva. Não pode. Princípio da taxatividade. É recurso aquilo que a lei chama de recurso. E no Código de Processo Civil nós temos o artigo 994, que tem o rol dos recursos. E se você for ao 994, você não vai encontrar embargos infringentes. Porque não existem mais embargos infringentes, asterisco, na sistemática do CPC. Tem os embargos infringentes lá na lei da execução fiscal, tá? Mas não se confunde com esse que eu estou falando aqui. Lá na execução fiscal, lei 6.830, tem um artigo específico lá que trata dos embargos infringentes, tá? Mas é diferente. Lá os embargos infringentes por julgamento de execução fiscal de até 50 OTNs. Tem nada a ver. Lá eles fazem, às vezes, muito entre aspas, é a apelação deles lá. É um recurso totalmente sui generis, que é o próprio juízo sentenciante que julga, então ele é todo excepcional. Os embargos, e veja, mesmo no Código de 73, tinha os embargos infringentes da LEF e tinha os embargos infringentes do CPC. O que eu estou falando são os embargos infringentes do CPC. Esse não existe mais. Então, voltando, se os senhores forem ao artigo 994, não vão encontrar embargos infringentes. Ponto. Não existe mais esse recurso. Mas você pode olhar assim, não existe mais esse recurso, então acabou com aquela possibilidade do processo não encerrar porque vai ter um novo julgamento. Não, na verdade não é mais recurso porque não precisa de recurso.
porque se dá automaticamente. Então, por uma certa medida, nós ganhamos, porque você não perde tempo da interposição do recurso, mas em outra medida nós perdemos, porque isso acaba depondo contra a efetividade. Mas veja, não ficou tão ruim, porque a regra é a aplicação desse julgamento não unânime automaticamente, no mesmo momento. E aí é mais um motivo de cuidado com a redação do caput de 942. Porque vejam o que o caput de 942 diz. Vou jogar o caput todo aí. Acho que agora nós já podemos analisar o caput todo. Olha ali. Quando o resultado da apelação for não unânime para asterístico, não é apenas a apelação. Vai ter um parágrafo a seguir que vai incluir outras impugnações, tá? Mas vamos continuar. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Bom, sessão a ser designada significa que não é esta sessão que está ocorrendo agora, não é? Não é assim. Por isso que é muito complicado esse dispositivo. E como eu estou tratando disso agora, eu já vou pegar logo o parágrafo. Não vou nem continuar a leitura do caput, já vou trazer logo de imediato o parágrafo 1º. Olha como é que é complicado. Parágrafo 1º. Sendo possível o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo os votos dos outros julgadores que porventura compõem o órgão colegiado. Então a regra é que a complementação se dê no mesmo momento. Quando que vai ser no mesmo momento? Parágrafo 1º. Sempre que possível. E quando que vai ser possível? Quando o órgão colegiado estiver completo. Porque, veja, nós estamos vendo por enquanto a apelação, né? Mesmo que não seja apelação, vai ser agravo de instrumento, excepcionalmente da ação rescisória. Os órgãos colegiados são compostos por 5 desembargadores. E o julgamento da apelação do agravo de instrumentos dá por 3 desembargadores. Então, como é que nós temos a hipótese de aplicação imediata da sessão? Os 3 julgadores que estão participando do julgamento, e isso se deu lá na distribuição, lembra? A apelação número tal vai ser julgada pelo relator 1 e pelos desembargadores 2 e 3, que compõem aquele colegiado. Então ele já sabe que eles são os 3 que vão julgar. Foi chamado para julgamento a apelação. Resultado, 3-0. Não vai ser o caso da aplicação do 942. Ok? Resultado da apelação, 2-1. Sendo 2-1 a apelação, nós teremos a aplicação do 942. O que significa o 942? Uma ampliação do colegiado para permitir a mudança do entendimento. Então está 2-1. E necessariamente a apelação não unânime, meus amigos, vai ser 2-1. Está 2-1 o julgamento da apelação. Como é que nós poderemos reverter esse entendimento? Chamando outros 2 julgadores. E aí o caput continua. Ó. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, mais ou menos, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. O que significa isso? Inversão do resultado inicial. Provimento da apelação, por 2-1. Como é que você pode ter a negativa de provimento, o desprovimento da apelação? Vai estar 2-1, tem que chamar pelo menos outros 2 desembargadores, para se esses 2 novos componentes se juntarem ao que foi vencido, vai ficar 3-2. Não é? É o time virando, virou o placar, tem que fazer outros 2 gols. Está 2-1. Então, quando é que nós teremos a aplicação do parágrafo 1º? Vamos voltar do início. Julgamento de uma apelação. São 5 desembargadores, 1, 2 e 3 são os que vão votar. Deu 2-1. Como é que nós vamos aplicar o parágrafo 1º e ter a complementação automática? Quando os outros 2 julgadores estiverem presentes. Então está lá a mesa julgadora, tem uns 5 desembargadores lá. E o relator apresenta seu voto. O caso que eu tenho é esse, negativação indevida,
nesses casos aqui concretos, nesses aspectos fáticos aqui, o juiz julgou por manter a negativação, negou o dano moral, julgou improcedente. Foi interposta a apelação e eu acho que está errado. Eu acho que tem que ter dano moral. Então eu sou o relator, esse é o meu voto. Aí vem os outros dois e julgam o contrário, para manter a sentença. Percebam, no Código de 73, não ia caber embargo infringente. Porque eu volto a dizer, o critério lá em 73 era futebolístico. Tinha que empatar o jogo. Nesse caso, o juiz julgou improcedente, o relator queria inverter a decisão, os outros dois julgaram de acordo com o juiz. Então ficaria 3-1. Não caberia embargos infringentes. No Código atual, qualquer que seja o resultado da apelação, é uma outra distinção, qualquer que seja o resultado da apelação, se for por maioria, não unânime, cabe a aplicação desse instituto, do 942. Então ele tem várias sutilezas em comparação aos embargos infringentes. Né? Independente qual seja o resultado, o critério futebolístico não existe mais. Sempre que a apelação for não unânime, você tem que complementar o julgamento. Vai complementar o julgamento como? Chamando novos jogadores, em números necessários para inverter o resultado. Bom, então tá 2-1, eu tenho sempre que chamar mais dois. Sendo apelação, não tem discussão. Sendo apelação, vai ser sempre 2-1. Sendo 2-1, você vai ter sempre que chamar outros dois jogadores. Mas você vai chamar outros dois jogadores numa nova sessão? Depende. Se os 3 que vão participar do julgamento estão presentes, porque eles têm que estar presentes, e os outros 2 que compõem o órgão julgador também estão presentes, pois você não vai designar uma nova sessão. A técnica da complementação do julgamento não unânime vai se dar automaticamente. É essa lógica que eu queria passar para vocês. Então a gente pode voltar agora a analisar o caput do 942 e as suas sutilezas que ele tem. Quando o resultado da apelação for não unânime, eu vou falar disso já já, porque não é apenas a apelação, mas quanto à apelação, é quando for não unânime. E a lei não fala se vai reverter ou vai mudar o julgamento da apelação, da sentença, o julgamento da sentença. Então não tem mais aquele critério futebolístico. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, nem sempre. Porque, na verdade, o parágrafo 1º traz que a prevalência é pela utilização da técnica da ampliação no próprio julgamento, sempre que possível. Tá? Então, esses 2 pontos que eu queria chamar a atenção dos senhores. E aí continua, o dispositivo é extenso, o caput, dizendo que vai ter que chamar julgadores em número suficiente. Sendo a apelação, vai ser o não unânime, é sinônimo de falar 2-1, e chamar jogadores em número suficiente é sinônimo de chamar outros 2. Como participam do julgamento da apelação 3 e o órgão colegiado é composto por 5, os outros 2 que não participaram do julgamento inicial podem estar presentes no julgamento, e se isso acontecer, o julgamento é imediato. E se isso não acontecer? Também o regimento interno pode prever a possibilidade, vamos supor, um está ausente de maneira justificada, está de licença médica lá qualquer, ou está no exterior para fins de um curso lá de aperfeiçoamento. Então, na Câmara Civil, tem 4 presentes. Teve 2-1. Tem que complementar. Mas como é que vai complementar se só tem um outro presente? Sabe o que pode fazer o presidente do tribunal? Bater um fio e chamar alguém de uma outra Câmara para ir lá participar. Sendo isso possível, parágrafo 1º. Sempre que for possível prosseguir no mesmo dia, é assim que deve ser. Agora, não teve como, não encontrou outro alguém que possa comparecer, aí você volta para o caput e vai designar uma outra data. Tá? Bom, falta a gente ver para fazer o intervalo. O parágrafo 2º é interessante. Eu nem ia falar dele agora não, mas ele é interessante. Que é o seguinte, meus amigos, o julgamento, ele somente se encerra com a prolação do resultado. Veja, ali não teve prolação do resultado. Por que não teve? Porque vai ter a complementação automática.
Então, tendo complementação automática, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive um dos jogadores que já externou seu voto voltar atrás e mudar. Imagina, no caso que eu falei ali, 4 desembargadores, 1 ausente justificadamente. Aí o relator proferiu seu voto, os outros 2 divergiram. Tem um 4º presente lá para julgar. Aí o presidente do tribunal, presidente do órgão, passa um fio na sala do lado, outra cama. Você tem alguém disponível, não? Estou com uma situação aqui no julgamento, a gente tem interesse em complementar agora. Será que alguém pode vir aqui para julgar rapidinho e depois vai embora? Ah, não, beleza. Aí vai um novo desembargador para compor lá. Veja, ele não muda a competência, ele só vai atuar excepcionalmente naquela hipótese. Aí o novo desembargador chega, toma pé da situação, e aí vai ter um outro dispositivo que vai dizer que é assegurado às partes sustentar oralmente novamente. Os novos jogadores, é como se tivesse reiniciado o julgamento. Então, se teve sustentação oral e a apelação tem sustentação oral, 2-1, complementação, as partes podem sustentar oralmente para os novos jogadores. Aí você imagina, aquele cara que chegou, ninguém tinha, sei lá, abordado uma tese nova. Aí era, pela ordem, o caso é esse, eu bem entendi, é isso. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o voto condutor da maioria e o voto divergente não se deram conta desse fato. Tem uma tese nova, com adesão no STJ, então acho que deveria ser nesse sentido a conclusão. Meu voto é nesse sentido. Será que os outros jogadores que já votaram são obrigados a manter o posicionamento inicial ou podem aderir a essa nova linha? Podem aderir à nova linha. Nós podemos ter um julgamento inicial de 2-1. A tese inicial de maioria, os 2 votos, no sentido X. A tese vencida, inicialmente minoritária, no sentido Y. E na complementação do julgado ser unanimidade no sentido Z. Porque esse novo julgador trouxe um novo entendimento. É plenamente possível. Mas como é que vai fechar com unanimidade se inicialmente teve a complementação? Porque não acabou o julgamento. É possível que os jogadores que já tenham votado revejam os seus votos. Tá? Bom, naturalmente isso não é comum, tá? Não estou falando que isso é comum. Estou falando que isso é possível. E aí toda a hipótese é possível. Ter 5-0, ter 4-1, 3-2, então, tudo pode ser, tudo pode acontecer, tá? Rita, já tive um caso na turma recursal que o juiz mudou o seu voto por ser voto vencido. Daí perdi por unanimidade. Mas aí nem é algo que não é um fundamento legítimo para mudar, né? Se o entendimento dele deve ser um só. Pouco importa se ele vai ser vencido ou não. No caso da Rita ali, eu já vi também, mas é um pouco menos legítimo, vamos assim dizer. Só para a gente fechar esse tópico e voltar de um outro tópico novo, o parágrafo 3º, que eu venho dizendo para vocês que não é só apelação. Não, a Rita falou, foi o que ele expressou. Não duvido, Rita. Eu já vi também isso acontecer. Mas o novo código trouxe, inclusive, a previsão de que o voto vencido deve fazer parte do acórdão. Que muitas das vezes eles mudavam porque eu não vou nem constar do acórdão. Agora isso acabou, porque o voto vencido faz parte do acórdão. Quem redige o acórdão é o condutor do voto vencedor, como eu lhes disse, mas o voto vencido deve constar também do acórdão. Bom, vamos lá, parágrafo 3º. O caput diz que na apelação aplica-se a técnica do julgamento não unânime automaticamente. E eu já falei várias vezes, não é só apelação. Mas aqui a distinção entre a apelação e essas outras previsões se deu apartada, se deu de modo separado, por conta de algo que eu acabei de falar. No sistema anterior, o critério era futebolístico. Cabia os embargos infringentes, logo que deveriam ser manejados pela parte interessada, se houvesse no resultado global o empate entre os votos vencidos, os votos proferidos. Então, na apelação não era sempre. Era se houvesse maioria e se a maioria fosse no sentido de reformar a apelação. Agora, mudou várias coisas. Mudou porque não é mais recurso, é automático
E mudou porque pouco importa o critério futebolístico, não tem mais. Na apelação, vai ter a técnica do julgamento não unânime sempre. Mesmo que a maioria, 2-1, maioria, seja no sentido de manter a sentença, então sentença, improcedência. Tribunal, acórdão, maioria, para manter improcedência. Mas teve um que achou que era procedente. Aquele um vai arrastar o julgamento, a complementação do julgamento não unânime. Então pouco importa o resultado e não tem mais critério futebolístico. Na apelação, porque na ação rescisória e no agravo de instrumento, o resultado é importante. Percebam que o parágrafo 3º vai dizer que esta técnica do 942 se aplica também à ação rescisória e se aplica também ao agravo de instrumento, mas não é toda a ação rescisória e não é todo o agravo de instrumento. É na ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença. Ou seja, quando o resultado for a manutenção da sentença ali de modo amplo, né, pode ser um acórdão, o título impugnado, quando o resultado for a manutenção, ou seja, a improcedência da rescisão, não gera a técnica da complementação. Agora, quando o resultado da rescisão for o provimento da rescisão, desde que seja não unânime, nós vamos ter a complementação. Então veja como é que o resultado é importante. E também no agravo de instrumento. No agravo de instrumento é quando houver a reforma. Então é o resultado de acolhimento do agravo de instrumento. E não é tudo agravo de instrumento. Então tem que ser um agravo de instrumento com base no 1015, inciso 2º. Tem que ser um agravo de instrumento que impugne uma decisão de mérito. E tem que ser o caso de reforma. Então veja, decisão não unânime de agravo de instrumento que reformou uma decisão interlocutória de tutela provisória. Cabe o 942? Não. Você pode falar, mas professor, agravo de instrumento. Ok, check. Reforma. Ok, check. Mas foi decisão de mérito do processo? E não foi tutela provisória. Então não cabe. Porque olha como é que é cruel. Para estudante de concurso, isso é um caos, né? Porque não é todo agravo de instrumento. É agravo de instrumento que tenha como resultado a reforma. E mesmo o agravo de instrumento que tenha como resultado a reforma não é em todo caso. É somente o agravo de instrumento fundado na decisão de mérito. Tá? Então, meus amigos, essas as conclusões, as considerações que eu queria fazer com vocês sobre esse instituto do julgamento, da complementação do julgamento não unânime. E aí, com isso, a gente encerra essa primeira parte que eu queria tratar com os senhores, que versa sobre o procedimento recursal, o procedimento perante o tribunal. No próximo encontro, depois desse intervalo de 10 minutos que nós faremos... Não, 10 minutos não. Quanto tempo o intervalo? 10 minutos, né? Fiquei até meio perdido agora. A gente vem fazendo intervalo de 10 minutos ou de meia hora? Me perdi. Acho que é de meia hora, né? Meia hora, a Fernanda lembrou ali. Tava... O que é 10 minutos? Nem lembro. Tem nada de 10 minutos, né? Delirei. Meia hora. Então, nesse intervalo agora de meia hora, quando a gente voltar, nós vamos voltar falando já mais propriamente dos recursos. Veremos características, princípios e requisitos de admissibilidade. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Bom descanso para vocês aí. A gente volta 4h05. São 3h35. A gente volta 16h05, tá? Para ser bem preciso aí, nós temos bastante coisa para ver.